Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Sneiger falando para mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos ter muitas dicas sobre podas, a maneira correta e a maneira errada de se podar os galhos das plantas. Vamos falar também sobre a poda drástica, né? As maneiras de se fazer a poda drástica e as maneiras que as plantas também podem responder a esses tipos de poda. Ângulos de poda, tudo isso nós vamos ver hoje, ok? Desde já aí deixa seu joinha no vídeo, se inscreva em nosso canal se você não é inscrito, beleza pura? Então bora lá! Eu tô aqui ó, com um galho de murta que nós vamos usar para a nossa didática nessa questão de poda. Para começar aqui galera, não pula os 10 segundos, fica aí, ok? Fica aí. Como diz a frase, né? Um novo slogan que eu estou utilizando aí nos vídeos. Se você quiser aprender a arte do bonsai, né? Não queira apenas saber o resultado final, mas se aprofunde no raciocínio de estudo, beleza pura? E é isso que nós vamos ver. Vamos pegar esse galho de bougainville aqui. Primeiramente eu vou tirar um pedaço dele aqui para mostrar uma questão aqui que tem várias coisas que vai dar para a gente aprender com este simples galho. Deixa eu cortar mais um pedaço aqui, beleza. A começar aqui nós vamos ver uma didática, isso não ia entrar no vídeo não, mas eu vou mostrar para vocês. Vamos dizer que isso aqui é uma planta, ó, que está no vaso, estão vendo este galho aqui? Vamos dizer que eu quero já começar a compactar essa planta aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Aqui eu tenho um galho, pera aí. Beleza. Aqui eu já ganho uma bifurcação se eu quiser, ó. Aqui eu tenho um galho, estão vendo aqui? 1, 2, 3, beleza? Se eu venho aqui e corto este galho aqui, ó, fiquei com os outros dois. Com isso eu vou ganhar uma bifurcação aqui. Mas ainda está longe ainda, né? Essa aqui, ó, se eu cortar mais um pouco aqui em cima, ó, também, aqui em cima eu vou ter 3, ó. Se eu pego e corto aqui, vou ficar também com 2 aqui em cima, beleza pura? E de repente agora eu quero trazer esse galho para trás. Eu quero podar este galho aqui, quando tem gente que não entende quando eu falo trazer para trás. Trazer para trás, galera, quer dizer que o meu galho está comprido, ok? E eu vou podá-lo trazendo este galho aqui para trás. E o local que eu vou podar aqui, ó, não vai existir folha. Mas para isso eu preciso entender se o meu galho vai brotar, né? O meu galho, para ele brotar aonde não existe folha, por exemplo, eu vou fazer a poda aqui, ó. Fiz uma poda aleatória, fiquei só com 2 tocos. O meu galho vai brotar nesses 2 pontos que eu fiz a poda. Por quê? Ele está um galho lignificado. O que é um galho lignificado? É um galho quando ele está maduro, né? Quando ele já tem gemas maduras para emitir essas brotações. Por exemplo, aqui a jabuticabeira. Tiraram um pedacinho aqui, ó. Esses galhos aqui da minha jabuticabeira, ó, eles não estão lignificados, né? Eles estão moles, ainda estão verdes. Ainda não existe madeira nesses galhinhos aqui. Algumas plantas se lignificam, né? Os galhos ficam maduros, criam madeiras mais cedo e outras plantas demoram mais um pouco. Essa jabuticabeira, por exemplo, aqui, né? Todas essas brotações aqui, ó, elas não estão lignificadas. A lignificação vai estar... Vou virar a câmera para mostrar mais alguns exemplos para vocês sobre essa questão de lignificar. Por exemplo, isso aqui são mudas de Kaliandra depauperata, ó. Se a gente olhar um pouco mais aqui para cima, essas ponteiras não têm lignificação alguma. Enquanto aqui, né, é uma muda jovem, enquanto aqui mais embaixo, ó, já está um pouco mais lignificado, o meu galho já está maduro, então minha planta está apta a brotar aonde não tem folha. Porque quando o meu galho não está lignificado, o único local que ele vai brotar, por exemplo, se eu faço uma poda aqui, né, o único local que ele vai brotar é onde ficou esse par de folhas aqui. Neste corpo da minha planta, onde não existe lignificação, não vai haver brotação, como por exemplo, meus galhos mais lignificados são esses galhos mais internos da minha planta aqui, ó, certo? Então, se eu quero fazer uma poda, vamos usar isso aqui como exemplo.
Se eu quero fazer uma poda, por exemplo, aqui, isso aqui é uma planta, né? Está bifurcada. Se eu quero trazer essa planta para trás, né, eu só vou poder fazer essa poda drástica se este meu galho estiver lignificado. A murta é uma planta que madura facilmente os seus galhos, né? Por exemplo, vamos pegar mais um exemplo aqui desta Kinzu, né? A Kinzu, veja bem, este galho aqui, ó, ele ainda está verde. Veja bem a diferença da parte que está madura para brotação, como por exemplo aqui, ó. Tá todo verdinho meu galho, né? Então ela vai brotar somente aonde existem as folhas aqui, ó. Diferentemente daqui embaixo, né? Que se eu fizer uma poda drástica nela aqui, ela vai brotar em vários outros locais aqui, ó. Certinho? Mais um exemplo, nós vamos ver com essa jabuticabeira aqui, ó. Esses galhos mais grossos, eles estão aptos a brotar em qualquer parte dele, já são galhos lenhosos. Por exemplo, se eu faço uma poda aqui, ele vai me brotar em alguns locais aqui. Se eu faço uma poda aqui, ele vai brotar em alguns locais aqui, diferentemente desses galhos fininhos que não estão lignificados. E isso vai variando um pouco também de espécie para espécie. Algumas espécies criam esses galhos propícios a brotar um pouco mais cedo, outras criam essa capacidade de brotar, né, em suas gemas que ficam nos galhos um pouco mais tarde. Beleza pura? Agora vamos ver os procedimentos de poda, a maneira correta de se fazer essas podas drásticas nas plantas, né? Será que a gente pode cortar o galho ali em qualquer ângulo, simplesmente chegar e bater a tesoura? Existem alguns prós e alguns contras e nós vamos ver isso agora. Galera, a primeira coisa nós vamos já ver, né? Existe um vídeo específico no canal sobre isso que ensina a usar essa ferramenta de forma correta. Eu vou deixar esse vídeo na descrição do vídeo, mas vou também dar uma explicação rápida aqui, ó. Isso aqui se chama gavião da minha planta, ok? Então este gavião, por exemplo, se eu for podar esse galho aqui, ó, se essa for a parte que vai ficar na minha planta, este gavião não deve ficar deste lado, ok? O meu gavião, ele vai ficar sempre de fora do meu corte, certo? Porque essa parte aqui ela costuma mascar, principalmente quando nós precisamos fazer cortes mais precisos. Veja, a minha lâmina vai passar por dentro, ó, então vai ficar um pouco mais preciso. Se o meu gavião fica do lado de dentro do meu corte, né, como nós estamos vendo aqui, ó, né, ele sempre vai amassar um pouquinho a parte do galho que fica. Então é interessante somente a lâmina ficar na parte onde está sendo cortada, ok? Diferentemente do gavião. Então vamos lá. Aqui o meu galho está reto. Isso aqui, pessoal, é uma maneira errada de cortar. Calma que nós vamos ver quando isso aqui está certo e quando está errado. Por exemplo, vou podar uma planta ou fazer uma poda drástica. Vamos dizer aqui que nós estamos com um galho, vou fazer uma poda drástica aqui, ó. Cortei a minha planta reta aqui. Se eu for querer brotação nessa área da minha planta, eu fiz essa poda de maneira errada. Se a minha poda fosse de maneira drástica, se eu for querer brotação aqui de uma certa maneira, também estará errado. A maneira correta de se podar uma planta seria desta maneira aqui, ó. Ok? Deixarmos isso aqui assim, certo? Agora presta bem atenção no que eu vou falar. Vamos dizer que eu estou aqui com um galho que eu vou podar. Vamos dizer que eu quero brotação para este lado aqui da minha planta, ó, certo? Então a ponta do da minha poda vai ficar dessa maneira. Isso aqui vai estar estimulando o quê? Brotação para este lado aqui, certo? Se eu quero brotação para o outro lado, então eu vou estar fazendo a minha poda, deixando a minha ponta para o outro lado aqui. E o que acontece, Diogo, se eu podar desta maneira aqui? O que acontece? Nós vamos falar sobre isso agora. Galera, veja bem que eu vou mostrar para vocês aqui.
Quando eu faço a minha poda, deixando ela em formato de cunha, né, eu favoreço o meu broto crescer, né, dependendo do lado que eu deixo essa cunha, eu favoreço esse broto crescer aqui, ó, certo? Principalmente em questões de bifurcação, né? Esse broto também pode crescer um pouco mais em cima aqui, e esse tipo de corte aqui vai favorecer o quê? Vai favorecer a cicatrização também, ok? Ele vai favorecer a cicatrização. E pode ser o que acontece também, né? Depois, claro, precisa-se de um acabamento, né? E vai favorecer também no que? Na conicidade deste galho aqui para cá, ok? Beleza pura? E também, claro, a minha planta não vai, né? Ela nunca vai brotar somente aqui. Muita calma nessa hora que eu vou explicar sobre essa questão. Esse tipo de poda não quer dizer que a minha planta vai brotar aqui, ok? Mas vai ser um estímulo maior para que este galho saia daquele lado. E esse tipo de poda vai favorecer a cicatrização deste local aqui, ok? Deu para entender? Agora veja bem, se eu faço a minha poda desta maneira e deixo o meu galho reto, aqui galera, nós estamos fazendo sobre patamares, ok? Daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre essa questão de podas drásticas no tronco da planta. Aqui eu estou falando sobre galhos, certo? Tenho meu tronco e tenho o meu galho. Aqui eu estou falando sobre os galhos, como por exemplo, se eu for fazer uma poda neste galho aqui, ó, vamos dizer que eu quero uma brotação para o outro lado e preciso fazer uma drástica. Vou deixar a minha pontinha para o outro lado, ok? Então vamos lá. O que acontece quando eu podo a minha planta reta, né? Faço essa poda reta? Existe um estímulo e uma tendência maior para esses galhos crescerem desta maneira aqui, ó, certo? Aí depois o outro galho ali na frente vai e cresce desta maneira aqui também. Beleza? Então, o que eu preciso no meu galho, né? No meu patamar? Eu preciso que esses galhos cresçam para frente, né? Porque se esses galhos crescem para o lado, eu vou ter o trabalho de aramar depois, colocar esses galhos para frente e vai ficar também o que? Deselegante, como diz o Ladoso. Eu vou aprender a falar deselegante, Ladoso. Eu adoro, eu gosto demais quando o Ladoso usa essa palavra, deselegante. Então, esse tipo de poda aqui vai estimular galhos deselegantes, ok? Deu para entender a diferença? Essa poda, né, deixando o formato da cunha para o lado que eu quero que haja uma brotação, não quer dizer que essa brotação vai acontecer, mas vai haver um estímulo maior e vai ajudar o quê? Vai ajudar na cicatrização e vai ajudar no efeito final do galho, ok? Então, se eu vou pegar a minha planta, né, e vou podar os galhos dela, como por exemplo, vamos dizer que eu vou fazer uma poda aqui, ó, nesta planta. O sol está muito forte, espero que esteja dando para ver. Por exemplo, se eu faço essa poda aqui e deixo essa ponta virada para dentro, para mim não vai ser vantajoso, porque eu vou estar estimulando o quê? O crescimento para dentro. Então, eu preciso fazer essa poda deixando a minha ponta para o lado de fora. Eu vou estar estimulando o quê? O crescimento para o lado de fora e a cicatrização e a condução desses galhos vai ser melhor. Mas mesmo assim, né? Mesmo assim pode ser que aconteça aqui. Pode ser que aconteça que a minha planta não vai brotar aqui na ponta. Isso aqui, volta a falar, não quer dizer que ela vai brotar. Pode ser que o outro galho que eu vou precisar, ó, vai aparecer um pouco mais aqui embaixo, né? E eu vou precisar o quê? De outra poda, ok? Dando acabamento naquele galho que apareceu ali embaixo, evitando o quê?
evitando a cicatriz e dando o quê? Conicidade, né? Nessa troca de um lado para o outro. Agora, e se for assim, como é que eu posso dizer, uma poda drástica no tronco, né? Porque muitos troncos a gente também faz poda drástica, como por exemplo, vamos dizer que isso aqui é um tronco de uma planta comprida, eu vou lá e faço uma poda drástica. Essa poda drástica vai ser reta, dessa maneira aqui, ou ela vai ser desta maneira aqui. Pode-se fazer das duas maneiras, mas é interessante, a caneta vai falhar, não é possível, é interessante o quê? Se eu faço essa poda drástica no tronco, dessa maneira, em formato de cunha, né, é interessante a gente ver que vai haver um estímulo maior para brotação de poucos galhos, né? E esses galhos um pouco mais para cima. E se essa poda drástica é feita, né, reta, é interessante que vai haver muitas brotações em vários locais. Mas se a minha poda for em formato de cunha, para eu poder dar seguimento a esses galhos que saem aqui, ó, certo? Do meu tronco principal, vai ter vai ser melhor para quê? Para dar esse acabamento. Não que dessa maneira aqui não vá dar, né? Para a gente dar esse acabamento, eliminar alguns galhos assim, etc, né? São formas aí da gente poder fazer a poda. E cada uma delas com um intuito, ok? Não quer dizer que vai funcionar certinho da maneira correta, mas vai haver aqui um intuito. Então, troncos grossos de poda drástica. Você pode aí fazer essa experiência. Em formato de cunha, né? Alguns troncos vão precisar de serrinhas para poder serem podados, ou você vai fazer essa poda reta neste tronco. Em formato de cunha, você vai ter aí uma experiência melhor no acabamento futuro dos galhos que você vai aí conduzir na sua planta. Uma poda mais reta, né? Você vai ter aí um acabamento um pouco mais trabalhoso no seu material futuro. Espero que esteja dando para ver, porque o sol está muito quente, mas eu acredito que deu aí para entender um pouquinho sobre essas questões. Vamos ver aqui mais um pouquinho, aproveitando o galho da murta. Veja bem, vamos dizer que esse aqui é um material, ó, que eu quero aproveitar, então não tem o tronco. Ó. Quando a minha poda é de eliminar o galho, claro, né? Um alicate bola sempre é melhor, mas essa minha poda vai ser rente. E vamos dizer assim que agora eu quero aqui, ó, ter uma compactação e gerar uma conicidade neste meu material. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho um galho aqui e tenho outro aqui. Vou eliminar este galho aqui, certo? Ganhei uma conicidade daqui para essa bifurcação e aqui também eu tenho essa possibilidade, certo? Eliminei minha parte de cima e ganhei o que aqui? Ganhei conicidade. E vamos dizer assim agora que eu quero podar mais. Então, ó, assim, pro lado de fora, lado de fora, lado de fora, lado de fora, lado de fora. E assim ficou podado. Se o caso, né, se fosse o caso de eu precisar trazer isso aqui mais para baixo, lado de fora, lado de fora. Beleza pura? Espero aí ter ajudado um pouco sobre essa questão de poda. Tudo também é questão de prática, ok? Questão de espécie, mas de toda maneira eu acredito que através disso aqui vai dar para a gente aí pensar um pouco, né? Sobre
essas questões aí de como podar. Sobretudo galinhos um pouco mais grossos, ok? Então, galera, fica aí mais essa dica rápida para vocês. Acredito que esse vídeo foi rápido, né? Fica aí mais essa dica, deixa seu joinha, se inscreva em nosso canal. Se você quiser saber um pouco mais sobre o nosso curso online, na descrição do vídeo tem um vídeo que vai explicar tudo para você aí sobre o nosso curso online. Vale a pena fazer este curso. Quer aprender o bonsai? Quer entender um pouco mais, de uma maneira mais dinâmica, de uma maneira sem muita frescura? Ingresse neste curso. Vale muito a pena, eu garanto. Se alguém achou que fez e que não achou assim, que foi relevante, escreve aí nos comentários: Diogo, o curso não valeu de nada. Eu tenho certeza que o curso vai ser um diferencial no seu aprendizado. Agora, tudo vai depender, né? Eu falo por essa questão de curso, porque como eu disse, né, as pessoas às vezes só querem encontrar o resultado final da coisa. Não existe nada que vai fazer você assim, sou um bonsaísta, né? Mas o curso vai te dar todas as ferramentas, vai caber você seguir essas ferramentas, seguir esse mapa que o curso vai fornecer ou não. E isso eu falo também para as pessoas que já fizeram o curso, né? Tem alguns alunos aí que fizeram o curso que eu vejo que estão repetindo as mesmas coisas que antes de fazer o curso, né? Até o módulo 2 vem falar um pouco sobre isso também. Mas chega de falação, abraço fraterno, até o próximo vídeo.